Essa introdução que a gente vai fazer sobre esse livro, Bênção em Palavras, né, que acredito que muitos de vocês já estejam aí com seus exemplares. Se eu fosse contar a história desse livro daqui, daria mais um livro. O que foi que aconteceu até chegar ao dia de hoje? Eu acho que escreveria um livro, porque às vezes, para a gente concretizar algo que vem trazer bons ensinamentos, sementes de bem, de amor incondicional e de tantas outras lições que a espiritualidade nos traz, às vezes a gente tem que lutar contra forças que querem impedir implacavelmente que as coisas aconteçam. E aí a gente teria duas opções, uma de entender que era melhor desistir porque não era o momento, ou persistir e lutar contra todas e quaisquer forças, invocando a força de Miguel Arcanjo, das milícias sagradas aí de luz, para que o projeto persistisse e continuasse e fosse implantado. Então, só Deus e a espiritualidade sabe o que foi que a gente teve que batalhar, lutar, e aí com calma e tranquilidade a gente foi pedindo uma orientação à espiritualidade, ao próprio escritor, né, que na realidade eu sou apenas uma ponte para que isso daqui, né, essa obra fosse materializada, para que o próprio escritor aqui dessa obra pudesse nos nortear para onde efetivamente queria que fosse lançado o livro. E aí foi que a gente foi recebendo as intuições, né? Por isso que eu sempre falo, em momentos de crise, em momentos de agonia, de tempestade, continue respirando conscientemente e mantenha-se na fé. Porque a gente teria tudo para desistir desse projeto, mas a gente persistiu, acreditou e aqui a gente está. E agradeça, tá? A toda essa egrégora que está aqui dentro da religiosidade de cada pessoa, né, que com muito respeito veio aqui me prestigiar e veio prestigiar essas mensagens que estão escritas aqui nos 55 capítulos, que lições que transformam. O pessoal da editora, quando estava fazendo a diagramação, estava fazendo as revisões ortográficas, enfim, começaram a mandar mensagens dizendo que a vida delas já estavam mudando porque elas acabaram lendo o que está aqui dentro do livro e elas já começaram a aplicar algumas lições, observações, reflexões que estão aqui no livro e que até então elas estavam com a vida um pouco desanimadas, querendo desistir de si, porque inclusive já tinham desistido do ser humano. E aí um dos primeiros capítulos aqui fala que a gente não deve, fala assim, não desista de você. Eu acho que essa frase eu mando pelo WhatsApp várias vezes durante o meu dia, todos os dias. Várias pessoas às vezes vêm desabafar, contar alguma questão e é uma frase que eu utilizo bastante, não desista de você, não desista de você. Porque a gente não desistindo da gente mesmo, a gente prossegue e vai guiando aí de acordo com a nossa religiosidade diante da nossa fé. Apresentar este livro a vocês é relembrar do que aprendi nas escolas iniciáticas de quando meu espectro foi fragmentado na fonte de origem e lançado aos saberes nas dimensões experimentais para o crescimento do empoderar infinito da luz. Com o tempo, vamos percebendo que estar na experiência humana no planeta Terra é algo engrandecedor, se bem alinharmos nosso propósito divino com o jogo de ilusões. Nada melhor do que errar querendo acertar, não entender e continuar o respeito, dar passos pequenos e nunca desistir de seguir adiante, ser lembrado de imperfeições e sentir-se agradecido. Essa é a dinâmica inteligente de estar e de pertencer ao todo. Afinal, nem sempre as coisas são do jeito que parecem ser, cabendo a nós o acesso contínuo ao acervo magnético existencial, presente na centelha divina que fazemos parte. Em tempo, perceberemos que o despertar da consciência possibilita que enxerguemos tudo e, ao mesmo tempo, que fiquemos somente com o necessário para prosseguir no cumprimento existencial, ressignificando com amorosidade nossos lados de luz e de sombras. As vaidades, por reconhecimentos, caem por terra
e somente o cumprimento do propósito, se em estradas de espinhos ou primores, é o que motiva a dar o próximo passo. Descansar, mas nunca desistir. Boa leitura guiada a todos. Vai conduzir que vocês acessem memórias que estão guardadas aí em vocês, às vezes são respostas que uma leitura que imediatamente uma nova perspectiva sobre algumas questões inquietas dentro de você, ou que sempre a gente busca respostas justificativas para tantos comportamentos alheios nossos, dentro de uma autopercepção, e assim vai, né? Então esse livro daqui, eu não vou tecer grandes detalhes aqui desse livro, porque a orientação foi que eu fizesse essa apresentação e que deixasse que vocês mesmos tivessem acesso às palavras, tivessem o acesso a essas reflexões para construir as suas verdades, tá? As verdades de cada um, porque o que está aqui escrito não é uma verdade absoluta, é apenas uma provocação. Então aqui Pai Damião, por meio desse livro, ele provoca para que você reflita e reencontre aí o seu encaixe dentro desse planeta, dentro do propósito divino e existencial que nós temos aqui, tá? É muito bom a gente viver, é muito importante essa oportunidade que nós estamos tendo agora, tá? Eu como Tiago Avelino e vocês com os nomes que vocês estão ocupando nesse momento. É muito importante. Então que façamos valer essa oportunidade. O primeiro capítulo fala, não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. É uma frase que inclusive lá no Águas de Aruanda a gente tem estampado em uma das paredes. Porque é uma das frases que Pai Damião fala constantemente para as pessoas. Não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Eu, quando tive acesso a essa frase, eu tirei 30 bilhões de quilos das minhas costas, porque a gente, às vezes, é condicionado, e diante de uma perspectiva, principalmente também de ordem de educador espiritual, a gente é conduzido para assumir um papel de Superman, né, ou de qualquer salvador da pátria. E quando a gente rompe esse pacto de que a gente não precisa ser o salvador da pátria, a gente vai plantar as sementes que a gente tiver acesso da melhor forma possível. E aí cabe a cada um aí cultivar essas sementes e aí tomar conta dos seus próprios jardins, tá? Então eu estou tomando conta das minhas sementes e estou auxiliando vários jardins a florescerem. E acredito que vocês também podem ser portadores de tantas sementes para espalharem aí pelo caminho. Só para encerrar, tem uma historiazinha que eu adoro. Quem me conhece já escutou essa historiazinha várias vezes. Certa feita, em um vilarejo rural, tinha um ônibus que ia saindo de chácara, de fazenda em fazenda, pegando algumas crianças para levar lá para a cidade, para o colégio. E aí tinha uma moça que conduzia lá os estudantes no ônibus, que ela era tida como louca na cidade. Os adultos diziam assim, é a louca do ônibus, porque toda vez que o ônibus passava, ela estava dando tchau. Ela dizia assim, ela dá tchau para o cavalo, para o boi, ela dá tchau até para as árvores. E aí ela era tida como louca na cidade. E aí, certa feita, uma das crianças lá do ônibus perguntou, tia, por que a senhora fica dando tchau para a vaca, para o boi? Meu pai sempre fica dizendo que a senhora fica dando tchau até para as árvores. Ela, não, meu filho, tá vendo essas flores que estão plantadas aí, desabrochadas aí pelo caminho? Na realidade, eu fico jogando sementes para que o caminho fique mais bonito para vocês passarem. Então, na realidade, a gente está inebriado, né, em situações que às vezes a maior loucura é a nossa melhor lucidez, tá? Então que sigamos na nossa verdade, tá? Diante do fazer o bem sem olhar a quem mesmo. Isso é o que vale a pena, porque muitas vezes nós ficamos preocupados nas interpretações alheias, nos julgamentos alheios, o que o outro, o que o externo vai julgar da gente, e a gente vai se distanciando cada vez mais do que nós somos. E aí ficamos no estado de estar. Nós estamos algumas coisas que o outro sempre quer que a gente esteja, mas a gente vai se distanciando e criando abismos de quem nós somos de verdade, tá? Então, esse livro, desejo uma ótima leitura, muita paz, não desistam de vocês e não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Gratidão à presença de todos, tá? Obrigado.